Boa tarde, criaturas divinas. DJ, ó, quinta-feira, dia de Nifoa. Coloca um som, faz favor, vai. Só pra dar uma animada, né? Pelo amor de Deus, é quinta-feira, final de semana chegando. Para, de jeito nenhum. Olha só, obrigado, queridão. Hoje é dia de Nifoa aqui na tela do Tá Aí para Todos. Olha só, ontem tivemos mais um debate na tela da Band Rio Interior. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as eleições que acontecem no próximo domingo. Belos recadinhos para vocês. Por isso eu estou recebendo o professor e coordenador do curso de Engenharia Civil, o Zito, e o professor e historiador Paulo Célio Soares. Tá bom para você? Ah, então vem aqui, ó. 1, 2, 3. Me segue aqui, segue meu corpo que nós vamos de entrevista. Senhor José Marcos, boa tarde. O senhor conhece o Zito? Muito meu amigo. Eu também, conheço muito também. Boa tarde. Primeira vez estreando aqui nessa tela. Meu Deus, calouro. Vamos voltar mais vezes, não tem jeito. Boa tarde, obrigado pela presença, viu? Olha só, quinta-feira é dia de Nifoa aqui na tela da Band. Então vamos pro ferro? Vamos nessa, olha só. Zito, vamos lá. Ah, não, é pro Paulo primeiro, olha, o debutante ganhou a vez. Chegou na frente. Qual a atribuição dos vereadores e prefeitos? Que é muito debatido isso nas redes sociais, né? Aliás, as redes sociais agora é terra de ninguém, então todo mundo acha que sabe de tudo, né? Então, as atribuições deles mesmos, porque muitos gostam de pintar meio-fio, trocar lâmpada e cortar árvore. Totalmente errado. Exatamente. E pior, a população acredita que isso é feito deles, não é verdade? Fala um pouco. Então tá aí, boa tarde a você, ao Zito, a todos os telespectadores, é uma satisfação aqui participar do seu programa, agradeço muito o convite. Mas é isso que você falou, exatamente isso que você falou, tá aí. Os candidatos confundem muito qual o papel do vereador e o papel do prefeito. Qual o papel do vereador? O papel do vereador é fiscalizar, propor leis, e o papel do prefeito é executar essas leis. O próprio nome já disse, poder executivo. A caneta fica com o prefeito. O máximo que o vereador pode fazer é propor uma emenda orçamentária, que vai ser aprovada pelos outros vereadores, fazer uma indicação, um requerimento, mas quem executa é o prefeito. E o que a gente vê nas eleições é o vereador prometendo uma quadra para o bairro, um posto de saúde. Ele não vai conseguir viabilizar isso. E o povo acredita. Né? E essas eleições municipais são muito importantes, porque a nossa vida acontece no município. Então a gente está decidindo o nosso futuro. Então é importante a gente se ligar nos vereadores que fazem falsas promessas, nos candidatos que fazem falsas promessas. Não pode dar ouvido a esses candidatos. E daí a importância do voto consciente. Mas vamos lá, por que você acha que a população se prende a essas falsas promessas? Tem uma explicação para isso? Pois é, tá aí. É cultural isso? Como que dá para explicar? Porque não é possível que as pessoas nos dias de hoje ainda acreditam nisso. Olha só, presta bem atenção. Os impostos são cobrados. Deixa eu pular aqui junto com o Zito aqui, porque você esteve já em um governo, então entende muito bem do que eu vou falar. O cidadão paga os impostos. Então, se o prefeito ou se o vereador, ou, vamos dizer o prefeito, porque é ele que bota a mão na caneta para falar, executa isso. Ele faz um asfaltamento, ele faz um hospital, ele faz uma abertura reforma ou constrói ou reforma uma escola. Isso está fazendo algum favor para a população ou é um dever dele? Já que pagamos impostos e os políticos em si também é um outro fato. Esse programa veio muito a calhar, porque no domingo está acontecendo a eleição, e isso veio a calhar porque não é favor. Isso é dever e a população não consegue entender que são empregados do povo. O povo é patrão, o poder do voto é muito forte. Ou eu estou errado? Quer dizer, posso estar comentando alguma coisa errada? Não, você está absolutamente correto. Porque quando o prefeito faz alguma coisa, e nós estamos amadurecendo, quando eu digo nós, população de uma forma geral, você ter o discernimento de olhar o que está sendo feito. Porque muitas vezes a pracinha, a quadra de esportes que está sendo feita, ela está sendo feita para cabalar apoio de um grupo em outras matérias de interesse do executivo. Muitas vezes aquele colégio que ele está ampliando, ele seria mais necessário em outro lugar, mas o outro lugar não está alinhado com o executivo.
então ele vai agradar aqueles que o agradam. É a formação de grupos. Exatamente. Por isso núcleos, que a né? população... Núcleos. Atende um certo núcleo e o outro fica esquecido. A população tem que pegar o programa de governo. Porque no programa de governo, que virou uma peça de ficção, está escrito lá, eu vou fazer isso na educação, isso na saúde, isso no esporte, isso no lazer. E, através dos vereadores, cobrar a execução daquele plano, do plano plurianual que você tem obrigatoriamente que fazer, do orçamento da prefeitura para ver se ele está sendo gasto de acordo com a legislação e de acordo com a peça de planejamento. E, muitas vezes, a população se deixa levar pelo canto da sereia. Ah, o prefeito fala bem, o prefeito é bonitinho, é novinho, é bonitinho. A fala bem feita, o vídeo bem formado, a exibição com que o produto é jogado na mídia, isso também influencia muito. Com certeza, aí ela é o canto da sereia. A pessoa não vê a proposta, ela vai naquela pessoa como se fosse o salvador da pátria. Então nós temos que evoluir. Há 100 anos atrás, ou menos do que 100 anos, mulher não votava, os coronéis davam já o envelope com a cédula para o cara votar, o cara nem sabia o que estava fazendo. Precisava garantir um emprego, precisava... Aliás, hoje ainda é muito, né? E você aí passou por uma transição em que o político, de uma forma geral, a qualquer cargo, ele trocava por saco de cimento, milheiro de lajota e toma lá da cá. E essa coisa é que precisa acabar. Nós precisamos, nós, população, evoluirmos mais um pouco. Essa evolução já está acontecendo. Eu acredito no ser humano. Acredito que nós vamos chegar ao ponto de ver o político. Quem é ele? Qual o histórico dele? Ele é capaz de fazer esse plano que ele escreveu e submeteu à população? Ou no dia seguinte, se você chegar para ele, me dá uma cópia do seu plano de governo? Ah, não, aquilo foi para a eleição, agora a história é outra. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, olha só, ele acabou de falar uma coisa. Nas campanhas, o que a gente mais vê, eu vou fazer, não é supostamente se eu chegar lá, eu irei fazer ou tentarei fazer. Sempre eu vou fazer. Esquecem de fazer um levantamento como que está sendo entregue o governo anterior para a sua mão. E aí depois vem as grandes desculpas, que já não são mais aqueles discursos de palanques, não existe mais palanque, não existe mais comício, mas o de porta a porta e agora hoje usando muito as redes sociais. Sim. E o que acontece? Que eles se deparam com uma prefeitura totalmente falida e não conseguem exercer. Como é que fica isso? Mas não pode responder agora não. Responda daqui a pouquinho. Já estamos de volta, foi um intervalo rapidinho. Vamos lá, concretiza ali a pergunta que eu deixei no ar quando eu fui para o intervalo. Então, tá aí, o que acontece? A política brasileira, ela é muito centrada na pessoa, no personalismo. Então, o candidato se coloca como se fosse o salvador da pátria, como capaz de resolver todos os problemas. E, na verdade, não é isso. Política é uma construção coletiva. República significa coisa pública. Para construir a coisa pública, tem que ter cuidado com a coisa pública. E tem que tratar do serviço público como um serviço de qualidade. E para isso, o político, o gestor, ele tem que se servir de pessoas competentes, de pessoas que tenham capacidade de fazer, e não dos seus correligionários. Então, o que acontece muitas vezes é que ao assumir o cargo público, o prefeito, o vereador, se assessora de pessoas incompetentes, que não têm cuidado com a coisa pública. Aliás, e não prezam pelo serviço público. E outra coisa também, aí vem aquilo que o Zito tocou aqui, que é a troca de favores. Você faz tantas coligações com vários partidos, com vários membros de núcleos, que você tem que devolver aquele favor. E aí você não consegue governar. E aí? Não tem o poder da caneta sozinho, o que tem que ser feito? Tornar o serviço público o mais técnico possível, com cargos de carreira, com pessoas competentes, com concurso público, para qualificar o serviço público, para ele atender bem a população, para não ficar no clientelismo que você falou aí. Então, esse é um dos grandes males do Brasil. O Raimundo Faoro, o historiador brasileiro do século XIX, já dizia o seguinte, o que no Brasil se privilegia a ideia do patrimonialismo.
Quando eu assumo o Estado passa a ser o meu bem privado e vai atender os meus interesses, não o interesse da população. Então, esse quadro que a gente tem que mudar. E como se muda esse quadro? Com participação política, com cidadania, com eleições. Daí a importância das eleições. É a possibilidade que a gente tem de renovar os quadros políticos. É a possibilidade de mudar o país. Então, é esse o grande desafio, né? Eleger pessoas competentes, comprometidas e éticas. Zito, é uma prática muito vista na nossa região, no nosso entorno, né? Não vamos qualificar porque eu sou morador de Barra Mansa, mas não vamos qualificar Barra Mansa. Mas no nosso entorno, o que a gente também vê muito também, depois que vereadores estão sentados em suas cadeiras, colocados com o voto popular, que aí não tem mais jeito, você vai ter que aguentar essa chacrinha por 4 anos, esse despreparo, essa desqualificação, até mesmo cultural, né? Que eles não sabem fazer uma petição, um requerimento, não sabe, despreparado, nada contra, porque o que acontece também, e aí eles começam a montar, ali vai sair a merenda. Eu monto uma empresa de fazer merenda, porque meu filho vai ser o dono. Ali na frente, mas a minha prima é dona do material de construção. Obviamente, eu vou comprar no material de construção. Onde que isso prejudica o andamento das pessoas e o entorno da sociedade e a economia da nossa região? Como é que faz isso? Olha, eu gostaria de dar um passinho para trás nós estamos em Barra Mansa, mas o teu programa é em todo o interior do estado. Graças a Deus. Então, para que todos, e eu falo olhando ao eleitor domingo, todos, política, nós vamos eleger políticos. Político, eu não gosto de política. 90% das pessoas, política, eu vou votar naquele que tem o jingle mais bonito, naquele que é mais isso, mais aquilo. Mas o radical, e eu vou me permitir falar um pouco da língua portuguesa, político é polis. Polis é cidade. Caramba! Então, ao não gostar, ao declarar que eu não gosto do político, eu estou declarando que eu não gosto da cidade, aonde eu moro. Então, aí eu tenho que ver que ao ser conivente com esse loteamento de cargos, eu vou dar a merenda para fulano porque ela é partidária e ela vai terceirizar por um parente disso. O material de construção para aquilo porque o cara me ajudou na campanha. Não. Vejam, vamos evoluir, vamos crescer, vamos ver programas, vamos ver o passado das pessoas, vamos ver o que ele já tem de construído. Eu tinha um mentor lá em Três Rios, ele falava o seguinte: Zito, para ser alguém na vida nós temos que ter 2 coisas, metro quadrado e quilômetro rodado. Você tem que ter a dimensão das coisas, metro quadrado, e você tem que ter caminhado, quilômetro rodado. Então, que a gente olhe os nossos candidatos de domingo aí, olha para trás, olha o histórico dele, vê como que foi o quilômetro quadrado dele, vê como que foi a trajetória do quilômetro rodado, porque aí sim nós vamos poder ver os seus programas e evitar, quem sabe, não totalmente nesta eleição, mas numa próxima, ou quem sabe na outra, que esse loteamento... Alguns candidatos, eles fazem da política uma hereditariedade, né? De pai para filho, de filho para pai, de tio, de sobrinho, e aí eles vão se mantendo no poder. É uma outra prática errada também. Eu acho que não tem que ter reeleição. 4 anos. Se você não fez em 4 anos, não vai ser em 8 que você vai fazer. Você teve 4 anos que você entrou e disse que iria fazer acontecer e não fez. Então, isso passa a ser carreira. Sim. Passa a ser carreira, ou eu estou errado? Corretíssimo. O Instituto da Reeleição foi aprovado no governo Fernando Henrique Cardoso, né? E a gente estava conversando exatamente sobre isso, né, Zito? Isso, exatamente. Porque com a reeleição, o prefeito está com toda a máquina na mão. É muito difícil não ser reeleito. Só se o cara for muito ruim mesmo.
É muito difícil o presidente não ser reeleito. Ele está com a máquina, está com todos os instrumentos na mão. E outra coisa que deve ser combatida é o nepotismo, nomear parentes. E nesse aspecto o Brasil tem que avançar muito. Os países da Europa já avançaram muito nesse aspecto. Então a gente tem que criar mecanismos para coibir essas práticas, esses favorecimentos políticos. A gente tem alguns exemplos que deram muito certo. A lei da ficha limpa, a lei 9840 que pune a corrupção eleitoral, os projetos de iniciativa popular. Então esses mecanismos vão construindo barreiras que impedem essa proliferação de práticas ruins. Só que a gente está engateando nisso. Por quê? A nossa democracia é muito recente. Nós só temos 35 anos de democracia. Mas você acha que 200 consegue, anos. É isso? Acha que consegue adiantar? Sim. Não, você não vai poder falar agora também não. Porque, de novo, eu vou para o intervalo. Já estamos de volta com Tá Aí para Todos na tela da Band. E a pergunta é aqui, ó, Paulo Célio, olha só. No Rio, aliás, completa a pergunta, fazendo favor, nós estávamos falando? Sobre essa questão da participação política, isso. Do nepotismo, né? Isso, então, o Brasil, a gente tem muito que aprender, muito que caminhar na democracia. Como é que você aprende a andar de bicicleta? Andando. Como é que você aprende a caminhar? Caminhando. E como é que a gente aprende a democracia? É votando, é participando. Praticando. É praticando. Então, a gente tem essa oportunidade no domingo, exercer o nosso direito democrático. Aí sim, o nosso país vai crescer. Tá, agora só, mas sem dever favores para as pessoas. Claro, com certeza. Com certeza. Porque se você deve um favor para a pessoa, quando você entrar ali na caminhada para chegar no seu local de votação, a cédula já está na mão. Inclusive, nesse aspecto, essa eleição já traz uma novidade, que é o fim do financiamento empresarial. Sim. Hoje só pessoas físicas podem contribuir. Isso é importante, por quê? Se a empresa contribui com uma candidatura, contribuiu com 1 milhão, 7 milhões, que coisa absurda, ela vai querer cobrar isso. E como é que o político vai cobrar isso? Com favorecimentos, com licitações fraudadas. Mas isso gera uma onda de corrupção. Então, Paulo César, já vamos entrar aqui num outro assunto. Mas se o cara que tem a empresa, ele vai lá e doa, arruma um jeito, Brasil, sim, arruma um jeito de doar como pessoa física. Não cai na mesma... Mas existe um limite, que é 10% da sua contribuição do imposto de renda. Existe um limite para essa doação. Ela não pode ser infinito, entendeu? Então, isso já freia um pouquinho a corrupção. Porque um dos principais mecanismos de corrupção é o financiamento empresarial de campanha. Esse é um dos principais mecanismos. Para você ver que, onde acontecem as grandes corrupções, Ito? Nas grandes empreiteiras, na Petrobras, é onde ocorre esse investimento vultoso na candidatura. E aí volta aquilo, sempre é o filho, fulano, que é dono de alguma empresa que estava lá dentro. É uma formação de quadrilha mesmo, né? Quadrilha, não tem outro termo para isso. Tem uma pergunta aqui, ó. No Rio, nós tivemos uma sucessão de governadores afastados. Isso cria um cenário instável para a política no Estado, Paulo César? Totalmente instável, tá? E por quê? O nosso Estado, ele já vem sofrendo um esvaziamento muito grande desde os anos 60. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil. De 60 a 75, ele foi o estado da Guanabara. Em 75 se fundiu. Então, desde os anos 70, a gente vem sofrendo um esvaziamento econômico. O que a gente percebe hoje no Rio de Janeiro? Uma desindustrialização, empresas saindo do Estado. O Estado, que já foi uma grande força econômica, hoje cai assustadoramente. Enquanto que o Estado de São Paulo monopoliza praticamente todos os investimentos do país. E essa decadência dos nossos políticos, isso que você falou, desde os anos 90, quase todos os governadores foram presos. Isso gera uma descrença na política e dificulta tremendamente a recuperação econômica do nosso Estado. E esse último agora foi uma grande surpresa também para a classe também, né, dos juízes, porque ninguém esperava. Esperava de qualquer um no entorno. Por isso ele foi uma grande aposta para o povo. E, de repente, o cara está envolvido nessa falcatrua, né, imensa aí. Há de se convir também que não é somente no Rio de Janeiro. Não. Né? No entorno. Eu não sei o que. Eu acho que isso parece que é uma erva daninha. Você mata ela de dia e à noite ela cresce assustadoramente, né? Tem uma pergunta para você aqui, ó. Esperam um alto índice de abstenção na votação.
por descrença dos candidatos ou medo do Covid? Ou junto as duas coisas? Não, eu vou te Porque tem uma controvérsia aí que eu quero já fazer um cutuque, hein? Eu gostaria de pedir antecipadamente, desculpe pela analogia que eu vou fazer, lamentavelmente a pandemia está aí, mas ela não é o impeditivo para que o cidadão vá ao sufrágio, porque todas as medidas estão anunciadas aí que serão tomadas para dar segurança. Mas é aquela, vamos dizer assim, fragilidade que o cidadão tem contra a conduta dos seus candidatos. Não vamos entregar. Seria como delegar ao seu amigo Ricardão, para ele substituí-lo ou representá-lo na lua de mel. Então, vamos lá nós, vamos votar naquele candidato que a gente olhou o passado, viu o histórico. Podemos até não ganharmos, mas participamos com consciência. Não vamos participar da eleição só pela música bonita, pelo apoio do famoso, por isso ou por aquilo. Não, vamos com a nossa consciência, vamos com o projeto, com o passado do candidato. Ô, Zito, não votar é um ato falho. Sim. Não é? Não pode. Tem que fazer essas observações, um estudo. Por isso, mais uma vez, a internet está aí para que você pesquise o passado dessa pessoa, a atuação desses candidatos, né? Alguns estão aí sofrendo processos, alguns já estão afastados, outros poderão ser afastados. Então, por incrível que pareça, amanhã sexta-feira, gente, nós vamos ter aqui um juiz. Nós vamos ter aqui um jornalista, o Leonardo Dab, que é aqui da Band, que gosta muito desse assunto de política, e também alguma empresa que trabalhou com mídias sociais para as campanhas. As redes sociais também é um grande eixo para você descobrir quem é quem na fila do pão? Sim, já que as pessoas usam tanto para tanta coisa, por que não usa para pesquisar? Como tudo na vida, você tem que pesquisar a padaria. Se aquela padaria usa o bom material. E a rede social não é diferente. Você tem que ir buscar a origem fidedigna da notícia. Porque as fake news, e a gente ouve por aí tantas coisas que são falsas contra as pessoas, contra os sistemas. Então, a rede social é o futuro. Também estamos amadurecendo. Vai haver um instante que isso vai acabar. Vai se tornar uma coisa tão ridícula que nem os ridículos mais continuarão postando fake news. Mas a rede social ela é importante para você buscar em locais sérios, lá no TRE, no TSE, na Justiça Eleitoral, o passado do seu candidato, ver no partido o programa se está registrado, se é factível. Porque não adianta prometer lote na lua para todo mundo, que não vai dar. Amém. Não vai ter. O máximo que você pode prometer é 7 palmos de terra em qualquer cemitério da cidade que tiver aí. E você pode prometer que você vai dar de cara com ele ali na frente. Né? O certo é esse, a morte virá. Colocar nas campanhas figuras públicas ou personagens famosos no país, isso pode ajudar ainda a ludibriar a população ou isso já está caindo por terra? Sim, mas a legislação eleitoral proíbe isso. Comícios, utilização de pessoas públicas em atos políticos. Inclusive, teve até uma polêmica, né, do Caetano Veloso com a Manuela Dávila em Porto Alegre. Né? Ele acabou participando da live, mas depois de um processo jurídico. Então, isso era um expediente muito utilizado nos anos 80 e 90, os showmícios. A gente já foi muito em showmícios, não é verdade? Sim. Tinha muita gente que ia mais para ver o cantor. Com não certeza. Sabia nem que candidato que era, nem que partido Mas a gente ia. Aí ia pro fervo, Então lógico. isso gerava... Era de graça. Exatamente. Gerava uma associação do candidato com aquele artista. Nós pagávamos. Nós pagávamos o showmício. Gente, não era de graça não, porque a prefeitura tinha que pagar, não é isso? Então, lentamente, a nossa democracia está se consolidando. Então, se proibir isso foi um avanço. Né? Porque se centra no debate político, não na figura do artista que está promovendo aquele candidato. Então,
esse é um mecanismo que a gente também está desenvolvendo para aperfeiçoar esse processo político. Tá certo. Olha, muito obrigado pela presença. Zito, mais uma vez, adorei a sua explanação e a gente gosta disso. Afinal, FOA sempre manda grandes profissionais para mim, o que eu gosto por demais. Tá bom assim? Olha só, muito obrigado, uma boa tarde. Amanhã, sexta-feira, mais política aqui na nossa tela. 13 horas e 30 minutos. Que o Sagrado faça da sua tarde maravilhosa, como foi minha quinta-feira aqui. E muito obrigado pela sua audiência sempre. Fui criatura divina. Beijo na alma de vocês.